Nós chamamos agora a doutora Margarete Ozello, diretora da Unidade de Hemofilia da Unicamp e coordenadora do Hemocentro da Unicamp. Ela nos falará sobre a evolução do tratamento da hemofilia e perspectivas futuras. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores, em especial a Tânia Petrobelli, presidente da Federação Brasileira de Hemofilia, pelo convite, que eu posso dizer é uma grande honra para mim estar aqui, para a gente discutir sobre a evolução do tratamento da hemofilia, o que há de novo do presente e para o futuro, sobretudo porque essa plateia ela é composta por pacientes e seus familiares. E isso é uma grande honra para mim, estar aqui. Quero fazer isso com muito cuidado, porque o meu objetivo é que vocês entendam o que há de novo, o que pode ser diferente daqui para frente. E lembrando uma questão muito importante, eu acho que o grupo de hemofilia, que eu vou falar um pouquinho nessa evolução, foi um grupo de pacientes que teve várias questões que teve que lidar, como, por exemplo, o surgimento da AIDS, que já foi muito bem lembrado, e outras questões, e o acesso ao tratamento. Mas é uma preocupação muito grande para quem está aí, eu já estou há 22 anos junto com a hemofilia, que esta causa, este assunto seja levado do ponto de vista político e não por sua causa em si. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que sempre lembrar o que está por trás da política pública envolvendo o tratamento da hemofilia, que é o paciente. E é esse o nosso foco, e é isso que a gente tem que continuar fazendo. A questão da hemofilia foi sempre muito importante, inclusive como um avanço na hemoterapia, sobretudo no controle das transmissões infecciosas. Aqui no Brasil isso não foi diferente, e eu acho que a gente tem que continuar sempre no foco do paciente, como já foi dito, inclusive em doenças raras, são esse grupo de pacientes que precisa ter acesso ao tratamento, que precisa ter acesso às novas tecnologias e que são importantíssimos porque eles que vão levar as novas tecnologias para outras situações. Então, eu queria abrir sobre esses são os meus conflitos de interesse. Eu gostaria de dizer que grande parte dos estudos clínicos que eu vou apresentar, eu faço parte como pesquisadora principal no meu centro, então tem muitos dos estudos, inclusive, ocorreram inclusive no Brasil. Eu acho que se a gente vai discutir sobre evolução, o importante, eu tomei a decisão de trazer essa linha do tempo e lembrar o que é a evolução do tratamento da hemofilia ao longo dos anos. Então, a gente pode observar que, até 1930, o tratamento da hemofilia era basicamente mobilização, gelo, repouso e analgesia. Quer dizer, menos de 100 anos atrás, não se tinha nem sequer a percepção de como poderia se controlar os episódios hemorrágicos. E foi só a partir de 1930 que começou a usar o sangue total como fonte para o controle dos quadros hemorrágicos. Em 1940, já com a evolução do fracionamento do sangue, era possível se utilizar plasma, isso tanto para hemofílico A ou B, que até então não se sabia, não se tinha nem sequer a distinção desses dois tipos de hemofilia, e, em 1960, o crioprecipitado como uma forma de tratamento para hemofilia A. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu coloquei mais ou menos o volume do que representa 2.000 unidades de fator 8, fator 9 ficaria até mais complicado eu representar aqui, mas 2.000 unidades, que vocês sabem, é uma dose adequada para um adulto numa situação comum hemorrágica. Se você utilizar sangue total para obter 2.000 unidades de fator 8, você vai precisar de 4 litros de sangue. Se você utilizar plasma, 2 litros de sangue. Então, a gente já vê que aí havia uma limitação, inclusive, para se obter o resultado do que queria com esse padrão de tratamento. E mesmo o crioprecipitado, que foi utilizado até muito recentemente, até década de 90, a gente ainda
tinha que utilizar o crio precipitado aqui no Brasil. Para se obter 2.000 unidades, a gente precisaria de 400 ml de crio precipitado. Então, há uma limitação muito importante nesse sentido. A partir de 1970, com o crio precipitado e o plasma, foi possível se obter os primeiros produtos derivados de plasma, em que se concentrava o fator 8 e o fator 9 também, que eram os produtos chamados de pureza intermediária. Com isso, as 2.000 unidades, a gente conseguia, com em torno de 80 ml, você conseguia as 2.000 unidades necessárias. Infelizmente, como já foi dito, na década de 80 foi quando houve a questão da AIDS, e que aqui, e inclusive não só no Brasil, mas sobretudo em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, que utilizavam amplamente esses concentrados de fator 8, em que se tinha 1.000 doadores de sangue para se produzir um lote dos concentrados sem a inativação viral, houve realmente uma incidência muito elevada dos indivíduos na comunidade de hemofilia cometida pela AIDS, chegou a quase 90% em determinadas regiões dos Estados Unidos. Bom, mas a notícia boa é que isso, obviamente, a comunidade toda se mobilizou para ver quais eram as alternativas, e foi quando a tecnologia começou a se desenvolver. Uma questão da tecnologia importante aqui foi a tecnologia da inativação viral. Então, foram estudados e obtidos formas que este plasma ele pudesse passar por situações em que você conseguiria, se houvesse algum patógeno, você eliminá-los, e, obviamente, isso, com a evolução, hoje a gente tem tecnologias para inativação viral, além, obviamente, da questão da triagem muito bem feita, dos grupos de risco, eliminados como doadores de sangue, e isso tem sido importantíssimo em assegurar os produtos derivados de plasma, seja fator 8 ou fator 9, que a gente, inclusive, utiliza até hoje e que são bastante seguros. E uma notícia boa da década de 80 foi que, em 1982, para o fator 9, em 1983, para o fator 8, foi obtido obter a sequência do DNA desses dois fatores. Com isso, era possível se desenvolver, a partir de engenharia genética, os produtos recombinantes. E foi isso que aconteceu. No final da década de 90, a primeira geração dos fatores 8 e 9 recombinantes, que, embora eles fossem recombinantes da proteína, eles ainda utilizavam albumina humana para sua estabilização, mas depois vieram as outras gerações, em que a terceira geração, que é o fator 8 recombinante que a gente utiliza no Brasil, ele é totalmente isento, inclusive na sua produção e no seu produto final, de produtos animais ou humanos. Mais recentemente, além dos produtos recombinantes, e usando as tecnologias de engenharia genética, é possível se fazer modificações nesses produtos. E a gente tem hoje os produtos de longa duração e também outras tecnologias, como anticorpos monoclonais e outras tecnologias que eu vou discutir com vocês o que há de novo. No final da década de 90, também foi a primeira geração dos estudos de terapia gênica envolvendo hemofilia A e B. Nessa época foi muito importante, nós participamos nessa época, mas não se conseguiu nenhuma eficácia, porque não se tinha, o que se tinha estudado em animais, no modelo animal, não conseguiu predizer algumas coisas que foram observadas, e eu vou discutir melhor quando a gente discutir terapia gênica. Mas, a partir do início de 2010, foi publicado o primeiro estudo já com eficácia para a hemofilia B, da terapia gênica, e, mais recentemente, a gente tem os resultados para a hemofilia A. Bom, dado esse cenário, aqui parece um pouco complexo, mas, na verdade, isso é mais ou menos um apanhado do que se acontece, não no vidro,
mais no nosso organismo e aonde está o papel do fator 8 e do fator 9, cuja principal função é a geração de trombina e, portanto, a ativação do fibrinogênio, e com isso evitar o sangramento, né? Proteger contra o sangramento. O que acontece na hemofilia, por falta ou do fator 8 ou do fator 9, esse processo todo ele fica comprometido e a gente não tem o controle da hemostasia da coagulação. O princípio do tratamento da hemofilia é bastante simples. Falta uma proteína na circulação, seja o fator 8 ou o fator 9. Então, basta você fornecer essa proteína no sangue, por isso que a gente faz sempre com infusões endovenosas, que você corrige esse efeito. E, para isso, a gente tem o que a gente chama do tratamento de reposição, que pode ser feito tanto com produtos derivados do plasma, seja ele fator 8, fator 9, como eu falei hoje, os produtos são bastante seguros, como produtos recombinantes. Os produtos recombinantes, eles não são hemoderivados, eles são biosimilares, porque eles são semelhantes a outras proteínas. Acho que até lembrando, já que a gente está discutindo tanto de política pública aqui, é importante lembrar que esses termos eles talvez precisem ser melhor pensados para serem adequadamente contemplados. E o objetivo aí é repor o fator deficiente diante de um sangramento. Pensar algumas limitações, e aqui se eu estou falando para os pacientes, acho que vocês conseguem explicar isso muito melhor que eu. Uma das limitações são as frequentes infusões endovenosas, e isso a gente tem que pensar ainda na fase da infância, da primeira infância, onde é necessário fazer muitas vezes, 3 vezes por semana, tem pacientes que fazem infusões endovenosas diariamente. Isso porque a meia-vida do fator 8 é em torno de 12 horas, e a meia-vida do fator 9, 24 horas. Significa que, a partir do momento que você toma o fator, isso varia muito de indivíduo para indivíduo, o fator na circulação ele vai caindo o seu efeito, e por isso você precisa tomar uma nova dose para manter o efeito desejado. Além disso, existe o problema do desenvolvimento dos anticorpos contra o produto que você está recebendo, então, que são os chamados inibidores. O seu organismo não produz o fator 8, então a gente sabe que em 30% dos hemofílicos a grave, ele começa a receber o fator 8, ele pode produzir um anticorpo contra aquela proteína, porque o organismo não sabe que ela é uma proteína necessária para o indivíduo. E isso é um agravante muito grande do tratamento. E, obviamente, a gente não pode deixar de falar da limitação do tratamento, que é em relação ao custo. Aqui já foi dito, o tratamento é um tratamento de alto custo, e, infelizmente, hoje, no mundo, acredita-se que apenas 30% dos hemofílicos no mundo têm acesso ao tratamento adequado. Dito isso, eu, como voluntária da Federação Mundial de Hemofilia, eu posso dizer que eu falo hoje com orgulho que o Brasil, a gente está proporcionando, sim, um tratamento adequado, recombinante, um tratamento adequado com a profilaxia, que é um dos grandes avanços, e a imunotolerância, um outro programa muito importante, e isso o paciente tem acesso independente de onde ele esteja. E isso é muito importante. A gente não quer que o paciente que tem acesso é aquele que está aqui em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro. A gente quer que esse tratamento chegue a todos, independente de onde eles estejam. E isso é um exemplo hoje para muitos países, não só da América Latina, mas para outros lugares, sobre a universalidade do nosso tratamento. Lembrando que tratar hemofílico não é só dar fator, mas o fator, o produto, é um passo importante para a gente conseguir fazer as principais melhorias, e a profilaxia ela é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes passos no tratamento do hemofílico. Bom, e o que tem de novo, né? A gente tem os produtos chamados de longa duração. Como eu falei, uma das limitações é que a meia-vida é curta. Então, eu preciso fazer várias infusões. Os produtos de longa duração,
Os princípios, aí, os potenciais benefícios, seria reduzir a frequência e as doses de cada infusão, facilitando principalmente a profilaxia e, dessa maneira, melhorando também a aderência ao tratamento. Existem diferentes tecnologias que são utilizadas para obter conseguir esses produtos de longa duração. Sejam eles modificações genéticas, conjugados. Aqui eu queria só chamar a atenção para um que talvez alguns de vocês conheçam, que é os complexos pegylados, o PEG. Para quem dos problemas entre o grupo de hemofílicos também foi hepatite C. Um dos pegylados era aquele, o interferon pegylado, é o mesmo princípio, é um composto sintético que, quando ele é acoplado à proteína, aqui seria um exemplo do fator 9, você consegue recircular essa proteína para mais tempo e ela fica mais tempo na circulação. E há também outro tipo de tecnologia, que são as chamadas proteínas de fusão. As proteínas de fusão, existem aquelas que utilizam proteínas que a gente tem na circulação, como a albumina, uma porção da imunoglobulina, a porção FC, e também, mais recentemente, um polipeptídeo Xtend, que eu vou explicar para vocês. Da mesma maneira, isso faz com que a proteína recircule. Para a gente entender isso, basta a gente pensar que a albumina, mesmo a imunoglobulina, tem uma meia-vida na circulação em torno de 21 dias. Isso porque existe, fisiologicamente, um esquema, um sistema que recircula essa proteína. E foi esse princípio que foi utilizado para essa tecnologia. Bom, e o que isso significa? Se a gente pensar nos diferentes tipos de fator 9, por exemplo, de longa duração, aumentou a meia-vida, foi possível obter um aumento de até 5 vezes mais a meia-vida, que era em torno de 18 a 24 horas. Com isso, a gente consegue um paciente que tomava o fator 9 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, com uma única dose semanal, ele consegue o mesmo efeito. Em vez de ele tomar o fator depois de um sangramento 24 horas depois da última dose, ele pode tomar 48 horas depois. E talvez nesse período já seja o suficiente para ele recuperar do sangramento e não precise dessa segunda dose. Então, este é o princípio de um produto de longa duração. Existem pacientes que conseguem, por exemplo, tomar uma dose a cada 2 semanas. Bom, obviamente, isso para o 9, para o 8, tentou-se, com o mesmo tipo de tecnologia, obter o mesmo resultado. Mas, infelizmente, até então, o que se conseguiu foi aumentar daquelas 8 a 12 horas e, no máximo, 1,5 vezes a mais. Com isso, o resultado não foi tão impactante. Muitas vezes, talvez, alguns pacientes que, em vez de tomar 4 vezes na semana, tomando 3 vezes na semana, conseguiam o mesmo efeito. E foi se estudar o porquê que isso aconteceu. E uma questão aqui que impediu que o fator 8 fosse um fator de fato de longa duração foi porque o fator 8 na circulação ele precisa circular junto com o fator de von Willebrand. Vocês já ouviram também falar que é uma outra proteína importante da coagulação. Como o fator de von Willebrand ele tem uma meia-vida de 24 horas, em torno mais ou menos de 24 horas, o fator 8, a gente conseguia aumentar a meia-vida do fator 8, mas ele estava acoplado ao fator de von Willebrand, você não conseguia além da meia-vida do fator de von Willebrand. Bom, mas tem uma novidade ainda em fase de estudo, que é um novo fator 8 de longa duração. E aqui eu vou explicar o princípio. O princípio foi o seguinte: esse fator 8, essas letrinhas aqui que vocês estão vendo, esse é o fator 8 com os seus diferentes domínios. Tá? Esse é um fator 8 que existe já no mercado, que ele é acoplado com uma proteína, aqui, que é a porção FC da imunoglobulina. Esse fator 8 conseguiu 1,3, 1,5 vezes a mais a meia-vida do fator 8.
Como eu falei, na circulação existe o fator 8, existe o fator de von Willebrand aqui em laranja representado. E tem essa parte do fator de von Willebrand que se liga ao fator 8. É isso que é essencial, essa ligação desta parte da molécula do fator de von Willebrand. O que eles fizeram? Eles pegaram este fator, que já tinha uma meia-vida prolongada, eles acoplaram só a parte do von Willebrand, que se liga ao fator 8, e eles colocaram um peptídeo, que é esse Extem, que é uma nova tecnologia para recircular esse fator, e, com isso, eles obtiveram, na clínica, como a gente vê, numa dose de 25 unidades por quilo, uma meia-vida de 38 horas. Ou seja, 5 dias depois que o paciente tinha tomado essas 25 unidades, ele ainda tinha 12% do fator 8. E 7 dias depois, uma semana, 5%. Se aumentar essa dose para 65 unidades por quilo, obteve-se 44 horas de meia-vida, 5 dias depois ainda tinha 40%. 7 dias, 18%. Então, aqui, a gente tem uma meia-vida acima de 4 vezes a mais. Essa é uma nova tecnologia, colocando o fator 8 de longa duração no mesmo patamar do fator 9 de longa duração. Bom, e as outras alternativas, né? O que se tem de novo em relação a isso? Entre as outras tecnologias, a gente tem que voltar aqui, lembrando que o que falta é o fator 8 e o fator 9. Uma tecnologia importante foi usar a tecnologia dos anticorpos monoclonais. Para isso, como a gente observa, substituiu o fator 8 da hemofilia, que está faltando, por um anticorpo monoclonal. E o que seria isso? Vamos tentar entender aqui. Aqui em laranja seria o fator 8 ativado, cuja função é ligar o fator 9 ativado com o fator 10. Ele funciona como um apoio para isso, é o que a gente chama de cofator para essa reação. Com isso, você ativa o fator 10 e você dá continuidade em toda aquela reação em cadeia até a produção da trombina e, obviamente, do fibrinogênio. Bom, o que se fez foi um anticorpo monoclonal que tinha apenas uma ligação com aonde o fator 8 se ligaria no fator 9 ativado e se ligaria ao fator 10. Quando ele faz essa ponte de ligação, ele consegue ativar o fator 10 e, com isso, a gente está recuperando a função do fator 8. Aqui é um tratamento, não é o que a gente chama de tratamento de reposição, mas eu estou repondo a atividade hemostática do fator 8. Esse é o produto conhecido como emicizumab, que é um anticorpo monoclonal biespecífico, porque ele tem 2 ligações. E, por ele ser um anticorpo monoclonal, a gente faz as infusões subcutâneas, ele funciona muito bem com uma meia-vida mais prolongada. Com isso, os estudos envolvendo pacientes hemofílicos A com inibidor, aqui no caso são os resultados dos pacientes adultos, houve uma redução de quase 80% do número de sangramentos, comparando os pacientes que estavam com inibidor recebendo produtos de bypass. Produto de bypass é ou o CPPA ou o fator 7 ativado recombinante profilaticamente, mas eles continuavam sangrando. Com o emicizumab, reduziu para 80% a frequência de sangramentos e mais de 70% não teve nenhum sangramento enquanto estava em profilaxia com esse medicamento, que é subcutâneo, uma vez por semana. Ele, obviamente, tem alguns benefícios em termos de comodidade. E isso também foi obtido em pacientes hemofílicos A sem inibidor. Ter uma redução aí de até 68%, porque a gente sabe também essa dose ela é mais estável. É diferente de você fazer a profilaxia com o fator 8, que, se você esquece uma dose, você deixa de ficar protegido. Agora,
Vale lembrar, a profilaxia com fator 8 funciona muito bem. Ela precisa ser feita na dose adequada e da forma adequada. Então, ela é, sim, uma ótima alternativa para o tratamento e a gente consegue controlar o sangramento, mas ela precisa ser feita da maneira adequada. A mesma coisa da profilaxia com fator 9. Mas o emicizumab não serve para hemofílico B. Ele só serve para hemofílico A, com ou sem inibidor. Ainda nas outras tecnologias, a gente tem um outro princípio também, que é inibir os inibidores. O que seria isso? Bom, se a gente entender, a hemostasia, a coagulação, ela depende de um equilíbrio. Eu tenho, de um lado, o que a gente chama de fatores pró-coagulantes, de outro lado, fatores anticoagulantes. Quando falta um produto pró-coagulante, o meu paciente tem sangramento, é o caso da hemofilia. Se faltasse um anticoagulante, o paciente teria trombose, porque daí essa balança vai para o outro lado. E isso é o equilíbrio que a gente sempre tem que trabalhar, evitar o sangramento, mas não causar a trombose. Na hemofilia, como vocês sabem, falta o procoagulante, fator 8 e fator 9, a gente tem sangramento. O que a gente faz até agora de tudo que eu falei? A gente faz a reposição daquilo que está faltando. Então, eu dou mais bolinhas vermelhas aqui e eu reestabeleço o equilíbrio controlando o sangramento. O tratamento até agora, a ideia é eu repor o que faltou aqui. A ideia pode ser diferente. Em vez de eu dar mais bolinhas aqui onde estava nos procoagulantes, eu posso retirar algumas aqui dos anticoagulantes. Então, com isso, se eu inibir quem está inibindo a produção do coágulo, eu posso também reestabelecer esse equilíbrio. E é esse o princípio de algumas das novas terapias que eu vou discutir com vocês. Voltando aqui, onde estão eles? Agora ficou mais complicado ainda, né? A gente tem 3 mecanismos muito importantes que são conhecidos como inibidores naturais da hemostasia. Um deles está aqui, que é o TFPI, que é o inibidor da via do fator tecidual. Outro está a proteína C e a proteína S, e aqui a antitrombina. Então, o que a gente tem de novo nesse novo conceito? Nesse novo conceito, a gente tem inibidores do TFPI. Então, o que acontece, por exemplo, um exemplo disso é o concizumab, ele ainda está em estudo clínico, indo para a fase 3. O que ele faz? Ele inibe o fator tecidual, o inibidor do fator tecidual, e, com isso, eu aumento a geração de trombina, tanto nessa fase quanto nessa fase. E, com isso, você tem uma atividade hemostática melhor. O outro princípio dentro dessa ideia seria o fituziran, por exemplo. Ele usa uma tecnologia totalmente diferente. Ele usa um RNA de interferência. Ele, na verdade, ele não vai inibir a proteína formada. O que ele vai fazer? Ele vai lá onde produz a antitrombina, que é no fígado, na célula hepática, ele interfere numa fase dessa produção, do RNA mensageiro, que chama. Com isso, o que acontece é que eu diminuo a antitrombina disponível na circulação e, obviamente, eu aumento a geração de trombina. Então, resumindo, esses novos tratamentos, que agora é totalmente diferente do que o tratamento de reposição. Eu tenho, entre eles, o emicizumab, por exemplo, que ele é um anticorpo monoclonal que vai mimetizar a função do fator 8, é usado subcutâneo numa dose semanal, mas ele só serve para hemofilia A, seja ela com ou sem inibidor. E já é um produto, inclusive, aprovado na Anvisa, mas não está disponível dentro do programa das coagulopatias. Eu acho que é um assunto que a gente tem que discutir, mas tem que discutir para a população que realmente, neste momento, precisa e se beneficiaria desse produto, que é, sobretudo, os pacientes com inibidor. Um outro produto, uma classe de produtos, são os inibidores do TFPI. Existe o concizumab, existem outros produtos, a Pfizer também tem um outro produto nesse sentido, também é subcutâneo, alguns esquemas foram diários ou semanais, eles ainda estão em estudo.
Mas aqui ele vai servir tanto para o hemofílico A quanto para o hemofílico B, independente se tem ou não tem inibidor, e até potencialmente para outras doenças. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com o fator 8, com o fator 9. Ele está reestabelecendo aquele equilíbrio, como eu mostrei para vocês. E o fituziran, que é aquele que interfere na produção da antitrombina, também tem o mesmo princípio. Subcutâneo, ainda está em estudo, ele serviria tanto para hemofilia A, B, com e sem inibidor, e potencialmente outras doenças, porque ele reestabelece o equilíbrio. Então, tem muita coisa nova. Mas, o que também tem de novo, é uma coisa que, para mim, não é novo, já que eu estou há 20 anos acreditando que a terapia gênica um dia ia ser uma alternativa, e hoje eu posso falar que ela é de fato, é a terapia gênica para a hemofilia. Como já foi dito, é uma tecnologia que não é só para hemofilia, mas para outras doenças, e as doenças raras, sem dúvida nenhuma, se beneficiam muito em você utilizar essa tecnologia. O que é o princípio da terapia gênica? Hoje, tudo que a gente falou, a gente dá proteína para repor o que está faltando. Basicamente, o que nós vamos fazer, em vez de eu dar a proteína, eu vou ensinar uma célula do meu organismo a produzir essa proteína. E a hora que eu fizer isso, se essa célula incorporar essa receita desse DNA, ela vai ser possível que ela produza sem que eu tenha que fazer novas infusões. Então, a ideia aqui, eu tenho uma sequência de um DNA, eu tenho que fazer esse DNA chegar no núcleo da célula que eu quero que comece a produzir essa proteína. No caso, seria a proteína, o fator 8 ou o fator 9. Para chegar até aqui, ela precisa de um transportador, é o que a gente chama de vetor. E isso é uma questão muito importante. É um vetor que vai fazer a transferência desse DNA para esse núcleo, de uma célula-alvo que vai começar a produzir aquela proteína. Tem um princípio importantíssimo que eu gostaria que os pacientes prestassem muita atenção. Um princípio crítico para terapia gênica é que só as células que a gente já tem é que devem receber esse tratamento, são as células somáticas. De forma alguma, a gente quer que exista alguma contaminação ou que se chegue para as células que a gente chama germinativas, os óvulos ou os espermatozoides. O que significa é que algumas células vão receber esse DNA, mas o restante tudo vai continuar com a mesma receita de DNA que você recebeu da sua mãe. Então, um paciente hemofílico, mesmo que ele tenha sucesso numa terapia gênica, em termos de aconselhamento genético, continua igual. As filhas vão ser portadoras obrigatórias da mutação que pode levar à hemofilia. E isso é importante, porque, às vezes, o hemofílico passa a ter uma nova realidade, porque ele não precisa mais fazer infusões, mas lembrar que ele continua hemofílico no seu código genético. Tá? Bom, e qual que seria o princípio aí da terapia gênica para a hemofilia? O que a gente tem hoje, aqui representando cada vez que você toma uma injeção do fator 8 ou do fator 9, quando você toma, ela vai de menos de 1% até um nível, dependendo da dose que você está tomando, e você precisa tomar várias. Bom, se você usar algum fator de longa duração, você vai tomar menos, mas, se você não tomar a próxima, vai cair novamente essa atividade. No caso da terapia gênica, uma única administração vai ensinar células, no caso da hemofilia do seu fígado, a começar a produzir esse fator. Você não vai ter mais esses picos, mas você vai ter um nível dessa produção se essa terapia gênica tiver sucesso. E aqui, para complicar um pouquinho mais, para a gente entender, eu tenho que ter, então, o gene que eu quero transferir. No caso, para a célula do fígado, então, seja o fator 9 ou o fator 8. Eu uso um vetor, que, no caso, é um vetor viral. Ele vai numa bolsinha que não tem mais do que 250, 500 ml. Na veia, você recebe esse vetor uma única vez, e o vetor ele vai procurar, ele tem o que a gente chama de tropismo, e algumas questões estratégicas para que ele vá no fígado, e aqui na célula do fígado, que a gente chama de hepatócito, esse vetor ele deixa o código do gene,
genético aqui do fator 8 ou do fator 9. E essa célula começa a produzir o fator 8 ou o fator 9, que cai na circulação e você não precisa mais fazer as infusões. Existem alguns elementos importantíssimos quando a gente fala de terapia gênica. Um deles é qual é o gene que eu quero transferir, qual é o DNA que eu quero transferir. No caso, o 8-9. Qual é a minha estratégia para que aquele gene chegue até o núcleo da célula, o vetor? No caso aqui, a gente vai falar muito do AAV. Qual é a célula que eu quero que comece a produzir, a chamada célula-alvo? Todos os protocolos hoje de hemofilia usam a célula do fígado, o hepatócito. E como que eu avalio a resposta? Controlando o sangramento e conseguindo ver que o fator 8 e o fator 9 começa a aparecer na circulação, mesmo sem você tomar nenhum fator. Bom, uma das coisas importantes que vocês têm que entender é que o vetor que a gente usa é um vetor viral. Ele é o chamado AAV em inglês, ou AAV, adenovírus associado. Ele é um vírus que está no meio ambiente. Ele é um tipo de parvovírus que não causa doença, mas ele está aí. O que se fez foi, tirou tudo que era parte do vírus que eu não precisava, deixou apenas as partes do vírus, inclusive a cápsula desse vírus, que faz com que ele seja capaz de ir até o núcleo da célula. Existem vários sorotipos, tem números que vocês vão ouvir às vezes a gente falar. É o AAV2, é o 8. Isso é muito importante, porque isso são os sorotipos, é o número dependendo da cápsula desse vírus. Cada um ele gosta de uma célula ou outra. E tudo que a gente usa hoje, na verdade, são tecnologias de engenharia genética. Pega o princípio daquela sequência, mas modifica cada vez mais, mantendo essa capacidade de ir até o núcleo da célula. É um vírus que ele não integra no DNA daquela célula, isso também é um princípio bastante importante, mas pode ainda integrar em torno de 2% a 5%. A maioria, aqui é como se eu tivesse o DNA da célula do fígado, ele fica como se fosse uma bolinha lá dentro do núcleo. Tá? E a capacidade também é importante. Hoje tem uma coisa só para vocês saberem, todos os terapias gênicas para hemofilia A usam esse fator 8 depletado do domínio B, o que tudo bem, funciona bem, a gente tem recombinante da mesma maneira, porque senão não cabia dentro do que esse vírus consegue transportar. A questão importante também aqui, já que não é um vírus que integra, quando eu tenho um hepatócito, uma célula do fígado que recebeu, se essa célula se dividir, as células filhas, uma vai levar essa sequência que eu introduzi, mas a outra não. Então, se isso acontecer, isso vai diluir o efeito, porque se aquele fígado crescer, só parte das células do fígado é que vão ter essa nova sequência de DNA. Uma outra questão para a gente imaginar quanto tempo eu consigo continuar produzindo aquela proteína, uma vez que eu comecei, é que, se essa célula morrer, eu também perco aquela sequência. Então, eu deixo uma célula a menos produzindo o meu fator. E, às vezes, por algum motivo, a própria célula deixa de ler aquela sequência do DNA, e também a gente tem um silenciamento disso. Se cada uma dessas questões, se uma dessas questões acontecer, eu tenho uma diminuição da expressão do que eu tinha atingido. E isso é bastante importante no tipo de vetor que a gente está usando. Então, se as células se dividem, como eu falei, uma recebe, mas as outras não. Existem outras tecnologias que você usa vetores que integram no DNA, que são aqueles ex vivo, por exemplo, para talassemia falciforme, é essa tecnologia. Então, você coloca na célula da medula, você pode expandir aquela medula fora do organismo do indivíduo, mas todas as células que ela vai replicando, vai levando aquela sequência. Do que eu estou falando aqui para hemofilia, isso não acontece. Tá? E, por isso, é uma das questões porque a gente não inclui crianças muito pequenas na terapia gênica para hemofilia. Neste momento, a terapia gênica para hemofilia ainda está em estudo. Então, a gente só inclui pacientes acima de 18 anos. Mas a perspectiva é que crianças muito pequenas, se o meu alvo for a célula
das células do fígado, eu não vou incluir. Por quê? Porque, na verdade, as crianças aqui seria o tamanho do fígado de acordo com o peso da pessoa. De 0 a 1 ano, vocês veem como o fígado se divide? Até 6 anos, ele divide muitas vezes. Então, a dose que eu der da terapia gênica para uma criança de 4 anos, por exemplo, uma parte do fígado vai receber, a outra não. E isso a gente está falando só de 20% das células do fígado só que recebem. Mas esse fígado vai crescer, essa criança vai crescer. Então, as poucas células que conseguiram receber, elas vão ter esse efeito diluído. Então, não tem uma perspectiva da gente incluir, mesmo no futuro, crianças menores de 12 ou 8 anos nesta estratégia que tem hoje. Bom, a primeira geração, e eu mostrei lá na minha linha do tempo, a gente já chegou a tratar com o princípio da terapia gênica cerca de 41 indivíduos, 3 foram brasileiros, e eu agradeço imensamente a colaboração desses heróis que, naquela época, participaram, porque isso foi muito importante para a gente entender esse mecanismo. O que aconteceu aqui não teve nenhum problema da questão de segurança, mas o efeito não foi atingido. Então, nós não conseguimos manter a atividade do fator 8 ou do fator 9 nesses estudos. Um estudo em particular foi muito importante para todo mundo que estuda terapia gênica, não só em hemofilia, porque foi um paciente que a gente começa a ver aqui em vermelho, ele chegou a ter 11% da atividade do fator 9. Mas esse fator 9 foi caindo ao mesmo momento que as enzimas do fígado começaram a se elevar, até o momento que o fator 9 dele voltou ao que ele tinha, menos de 1%. Mas foi observado que a gente conseguiu atingir essa expressão. O que foi observado, e isso era uma coisa que não tinha sido visto nos animais, é que aqui em azul seriam os vetores, o AAV. Quando esse indivíduo recebeu esse vetor e foi na veia periférica, outras células do sistema imunológico também foram expostos a esse mesmo vetor. E eles começaram a reconhecer e indicar para as células do nosso sistema imunológico, que são esses linfócitos aqui, que se tivesse essa proteína desse vírus, era para atacar, porque eles não conseguiram reconhecer o que era aquilo, que eram cápsulas do vetor, tá? Da cápsula do vetor. Ou seja, a célula do fígado que recebeu o DNA, que estava produzindo o fator 8, o fator 9, no caso, ele também pôs na sua membrana, ele expôs uma dessas proteínas da cápsula desse vetor, que não causa nenhum problema. Ela está lá, essa célula do fígado, com isso, na sua membrana, não teria nenhum problema, mas o sistema imunológico reconheceu como uma coisa estranha e destruiu justamente aquela célula que tinha recebido o DNA e, portanto, era que estava produzindo o fator. Quando ela destrói, vai caindo a atividade desse fator na circulação, porque não sobrou mais célula que estava recebendo isso. E isso foi uma questão muito importante. De tal forma que hoje, quando a gente faz a seleção para todos os estudos de terapia gênica, existem alguns critérios que a gente tem que levar em conta. Um desses critérios ele é muito importante, porque eu não tenho ideia, aquele paciente que eu estou conversando, qual é o resultado dele, que é se a pessoa já foi exposta e tem um anticorpo que reconhece aquele tipo de vetor que ele está tomando, que ele tomaria, se fosse a terapia gênica. E daí é onde aqueles numerinhos são importantes, EV2, EV8, EV6, porque pode ter uma prova cruzada com isso. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente conversa, tem uma alta expectativa, mas se o resultado vier positivo, que é alguma coisa que a gente não faz aqui, isso tem que levar lá para quem está produzindo aquele vetor, e sempre vai ser assim, provavelmente, eu não vou saber se aquela pessoa ainda vai conseguir receber esse vetor ou não. A outra questão é que, se as enzimas do fígado começam a subir, eu dou um pouquinho de corticoide e eu consigo controlar muito bem isso. E, obviamente, se a célula hoje da terapia gênica são as células do fígado, meu fígado tem que estar bom. E eu tenho que preservar esse fígado para sempre. Porque se eu tiver, depois de 15 anos que eu recebi a terapia gênica, produzindo o meu fator 8 ou meu fator 9, e
tomar algum remédio que ataque meu fígado, ou beber demais e destruir as células do fígado, as enzimas sobem. Se eu destruo a célula que estava produzindo, eu perco aquele efeito e não recupero mais. Tá? E, com isso, em 2011 e 2014, com esses avanços, foi possível, a primeira vez, aconteceu o mesmo efeito, que o fator 9 começou a baixar, a enzima do fígado começou, daí eles deram um pouquinho de corticoide. Um pouquinho de corticoide não é tão pouquinho assim. É uma dose muito habitual, de 60 miligramas, 4 semanas, e, com isso, foi possível bloquear, e houve ainda a expressão do fator 9. Isso dura nesse paciente cerca, hoje, de 8 anos, ele continua expressando o fator 9 dessa maneira. Outros pacientes desse mesmo estudo tiveram o mesmo resultado. Conclusão, hoje a gente tem só para hemofilia B, pelo menos 8 estudos em aberto. E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, com níveis muito bons do fator 9. Em torno de 33%, 47%, muito próximo da faixa normal e, sem dúvida nenhuma, acima até do que um hemofílico leve. E aqui com diferentes doses do vetor, que são coisas que, para quem trabalha com isso, são as questões que a gente tem que levar em conta. Aqui, só para mostrar os resultados, cada um desses é um paciente. Aqui é 60%, aqui é 10%. A grande maioria, todos acima de 10%. A média da atividade atingida nesse grupo foi 33,7 depois de 1 ano do tratamento, e, obviamente, os pacientes pararam de sangrar. E para a hemofilia A? Hemofilia A não está muito diferente disso, na verdade, está tão bom quanto. A gente tem alguns estudos, e vejam que em alguns estudos chegou até 270%. Lembra, aqui também não é muito bom, eu também não quero inverter a minha balança e ir lá para o lado da trombose, né? Então, a gente não precisa de 200%. Se a gente ficar em torno de 50%, está muito bom. E aqui a gente tem hoje vários outros estudos, todos, alguns em fase mais adiantada, outros em fase ainda de uma fase mais inicial para a hemofilia A. E aqui um exemplo de um estudo. Essa seria a faixa da normalidade, veja, 60, 150, é o estudo da Milmarim. 7 pacientes, depois de 2 anos, ainda mantém em torno, dentro da faixa normal, em torno de 30% de atividade, e reduziram completamente a frequência dos sangramentos. 2 anos depois, 86% dos pacientes nunca mais sangraram sem tomar nenhum outro produto. Então, o que a gente pode falar dos avanços, né? Nos últimos 20 anos, muita coisa mudou, e muita coisa mudou também no Brasil. O tratamento que a gente tem hoje, ele é muito bom, ele é um tratamento que a gente se orgulha, mas, obviamente, a gente tem coisas para melhorar. Eu acho que é sempre isso que a gente tem que buscar. Existem novos produtos, tanto para o tratamento de reposição, pensando em pacientes que a gente não tinha muito o que oferecer, principalmente os pacientes com inibidor e de outras coagulopatias, e a terapia gênica, que eu acredito que é realmente uma das grandes opções para um país como o Brasil. Mas eu quero usar um slogan que é da Federação Mundial de Hemofilia, que o mais importante é a gente garantir o tratamento para todos. Muito obrigada.